Até agora nós temos falado sobre atributos de objetos, né? Então cada objeto criado ele possui um atributo, né, que vai ter seu valor próprio. Então cada objeto tem seus atributos e o conjunto de valores atribuídos a esses atributos determinam o estado do objeto em um determinado instante. Mas é possível também termos atributos de classe. Diferente dos atributos de objeto, os atributos de classe eles são compartilhados por todos os objetos instanciados a partir daquela classe. Então é um valor, é uma variável única, global e que é compartilhada por todos os objetos. Assim como também podemos ter métodos de classe, como vamos falar daqui a pouco. Para exemplificar, para explicar o conceito de atributos de classe, vamos considerar a nossa classe conta. A gente sabe que nós temos o atributo número na classe conta e que esse atributo número ele é único para cada objeto. Então nós vamos criar um atributo de classe, tá, que vai ser utilizado para cada vez que eu criar uma determinada conta, eu vou incrementar esse número de tal forma que eu possa usar esse número, que é um atributo de classe, para instanciar os novos objetos que forem criados. Então, cada novo objeto que for criado, ele vai receber esse número, que está no atributo de classe, e aí eu incremento esse atributo de classe. Então, de tal forma que cada objeto vai ter um número diferente. Então, vamos ver aqui como isso pode ser feito. Então, eu tenho aqui a minha classe conta, e aí, antes do meu construtor, eu defino aqui o meu atributo de classe chamado numContas, ok? E vou inicializar esse atributo, vou inicializar ele com 1, tá? Então ele vai ser inicializado com 1, eu vou inicializar o meu número com numContas, tá? Mas observe que para eu acessar o atributo de classes, eu uso o nome da classe. Então, ao invés de usar self numContas, eu vou usar conta numContas, tá? Então, estou acessando este valor desse atributo de classe aqui. E aí eu vou para a primeira conta que for criada, o número dessa conta vai ser inicializado com 1, o saldo vai ser inicializado da mesma maneira, e aí eu incremento esse atributo de classe numContas, de tal forma que na próxima instância dessa classe que eu criar, o próximo objeto, ele vai ser criado com um numContas diferente, vai ser 2, tá? Então, número é um atributo de instância e eu estou utilizando um atributo de classe para inicializar o número. Então, número vai ser um atributo do objeto e conta numContas vai ser um atributo de classe, tá? Então, vamos testar aqui, vou executar aqui para criar esse objeto e vamos executar aqui, tá? Aqui eu criei uma conta com saldo de 20, conta 1, conta 2 com saldo de 30, tá? Então, o número da conta 1 certamente vai ser 1 e o número da conta 2 vai ser 2, porque eu vou ter implementado esse atributo de classe conta, numContas. Então, como vocês observam, aqui o primeiro objeto conta 1 foi inicializado com o número 1 e o segundo objeto foi inicializado com conta 2. Para isso, eu fiz uso aqui em cima do meu atributo de classes numContas. No caso dos métodos, todo objeto vai ter um conjunto de métodos que fazem parte do seu comportamento. Então, os métodos estão associados aos objetos. Então, eu crio uma cópia de memória para cada método de cada objeto, tá certo? Então, no espaço de memória daquele objeto estão os atributos dele e os métodos a ele associados. Eu posso
por outro lado, criar um método que vai estar associado a uma classe, não a um objeto. Tá? Então, esses são chamados métodos de classe. Só vai existir uma instância desse método apenas, tá? Na memória, não uma instância para cada objeto, como ocorre no método tradicional, né? No método relacionado aos objetos. Então, para fazer isso, Python usa o decorator class method, tá? Que vai criar um método de classe. Só vai existir uma instância do método em todo o meu programa, ok? Então, vamos definir aqui um método de classe, tá? Que vai fazer o seguinte: ele vai ser utilizado para gerar o novo número para esse atributo número, utilizando para isso o atributo de classe numContext. Então aqui eu estou definindo um método especial, tá? Que é um método de classe, ok? Através desse decorator class method aqui, eu vou criar ele, vou chamar ele de gera novo número, tá? Então ao invés de self vou passar o CLS, que é uma referência à classe, não ao objeto. E aí novo número essa variável novo número vai receber o numContext, que é o atributo de classe, multiplicado aqui por um número mágico, tá? 1, 2, 3, 4, 1234. E aí eu retorno esse novo número criado, tá? E vou atribuir esse novo número criado ao atributo número do objeto que está sendo criado, ok? Então vamos aqui testar, vamos criar aqui conta 1, tá? E vamos atribuir a ele uma conta com saldo 20, e conta 2, vamos atribuir a ele uma conta com saldo 30. Então, vamos executar aqui. Quando a gente executou, vocês observam que o primeiro objeto foi criado utilizando com o número 1234, 1234, porque eu peguei um numContext, que era 1, e multipliquei por 1234. O segundo objeto, conta 2, foi instanciado com o número 2468, que é nada mais, nada menos do que o valor de numContext, que é 2, multiplicado por esse número mágico aqui, que eu utilizei para gerar o número das contas, 1234.